Hello, hello, guys! How are you doing today? Que bom ter você de volta e que bom que você está seguindo aqui o passo a passo antes mesmo de começar a aprender definitivamente o seu inglês. Vamos nos organizar? Hoje a gente vai falar sobre os ladrões do tempo. Aquelas atividades que roubam a sua atenção, que você poderia estar focado e aprendendo, né, mas você vai, deixa e vai fazer outra coisa. Vamos ver isso? Que será que é isso? E como que a gente pode, né, fechar as portas para os ladrões do tempo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha aula, a minha tela. Cuidado com os ladrões do tempo, miserável. Gente, vocês acreditam que existe 28 ladrões do tempo que podem prejudicar os seus estudos? São as interrupções e as economias burras. São as duas maiores aqui e que nós vamos compartilhar com vocês. Tem 28 tipos ou mais, mas eu quero compartilhar duas, das quais eu escuto todos os dias, né? Se eu ganhasse $1 por cada vez que eu escuto uma reclamação de eu não tenho tempo, né? Provavelmente um desses ladrões aqui, ó, desses dois principais, as interrupções e as economias boas estão levando o tempo precioso que você teria aí para aproveitar na hora de aprender inglês. Poxa vida! As interrupções. Gente, sabia que a gente leva de 7 a 14 minutos para reconcentrar, né, para voltar à concentração depois que alguém interrompe a gente? Seria a mesma coisa de eu estar aqui falando com vocês e de repente o teacher Robert grita lá: "Ô Miriam!" E eu paro aqui e falo: "Quê?" Assim que eu fosse retomar para conversar com vocês, para conversar, falar, dar a aula, eu levaria ali em média de 7 a 14 minutos para que o meu pensamento, o raciocínio, aquela corrente, né, aquela linha de raciocínio, ela voltasse. Olha só como é. Às vezes você está lendo um e-mail, vamos dar um exemplo do e-mail. Você está lendo um e-mail lá na sua empresa, ou escrevendo um e-mail, e de repente alguém chama: "Ô fulano", aí você pega e olha. Ou então dá um clique no celular, assim, e você pega e olha. Essa distração de você voltar à sua atividade, a escrever o e-mail ou a ler o e-mail que você estava fazendo, né, que você estava ali lendo naquele momento e foi interrompido, tem uma média de 7 a 14 minutos. E isso, gente, no final do dia, né, nós sofremos, isso é comprovado, tá bom? São pesquisas de muito tempo sendo feitas, que nós sofremos por dia mais de 27, ou uma média de 27 interrupções. Muitas vezes são importantes, mas na maioria das vezes é para nada. E isso nos custa mais ou menos 4 horas perdidas no nosso dia. Parece bobagem, né? Falando assim em voz alta, você fala: "Nossa, mas será?" Gente, mas ó, eu convido você a pegar um post-it. Olha aqui pra mim. Olhem todos para mim. Olha aqui você. Olha aqui pra mim. Pega um post-it. Coloca assim perto de onde você tá. Se você trabalha numa mesa, se você trabalha em casa, cola. Toda vez que alguém te chamar e interromper, você vai fazer um pauzinho. Vai lá e faz um pauzinho. Para você começar a prestar atenção, para você ver o que a Teacher Miriam está falando é realidade. E isso acontece. Então, toda vez hoje é o dia que você vai fazer esse teste. Bota lá o seu post-it, vai fazendo pauzinho. Alguém te chamou? Pauzinho. Alguém te interrompeu no meio do que você está fazendo? Pauzinho. Para você analisar quão grave, gente, isso acontece. E isso acontece todos os dias com todo mundo, numa média de 27 vezes. E aí, quando você vai retomar a sua rotina, vai retomar o que você estava fazendo, lá se foram 4 horas do seu dia, que você podia estar concentrada fazendo uma coisa, terminando essa coisa, né? Seja ela estudo, seja ela do seu trabalho. Fico alerta. Façam o teste que a teacher está propondo para vocês e depois coloca aqui para mim nos comentários. Teacher, eu fui interrompida tantas vezes. Teacher, não fui interrompida nem um momento do meu dia. Eu vou te aplaudir de pé. Se isso acontecer, gente, eu vou aplaudir de pé. Porque eu duvido que ninguém vai te interromper em algum momento do seu dia, principalmente para falar nada que te acrescente, né? Ô, você quer um bolo? Mas eu tô aqui, não, né? Tô fazendo um negócio sério, tô estudando.
Principalmente, né, se você está estudando num local onde passa gente, ou a sua casa, ou o seu trabalho, ou na sua escola, naquele momento que você está ali, precisa concentrar alguém. Ô, presta borracha? Ô, passa isso para mim? Ah, ô, atende a porta lá. Ó, você viu não sei o quê? Ah, você assistiu o jogo ontem? Do nada, gente. Essas perguntas que parecem bobas até e são naturais que as pessoas façam, né? Principalmente numa segunda-feira. Isso são as interrupções e elas podem tomar 4 horas de produtividade do seu dia. Então, eu quero hoje que você faça, hoje ou amanhã, faça esse teste. Faça o teste do pauzinho para você ver quantas vezes você é interrompido durante as tarefas importantes que você está fazendo ao longo do seu dia. Alright? E comente aqui para mim. E agora que você sabe, como que você pode fazer isso? Como que você pode mudar isso? Agora que você, depois que você fizer o teste, ou se você não fizer o teste, né, e acreditar aqui no que a teacher está te falando, o que que você pode fazer para mudar isso? Primeiro que você tem que ter em mente, né, que dentro, né, do seu tempo de estudo, ele precisa ser inegociável. Você fala assim: olha, eu vou estudar 15 minutos. É o mínimo que eu tenho, é o que eu posso fazer, mas nesses 15 minutos você vai botar o celular no mudo, você vai virar ele de cabeça para baixo, porque não adianta deixar a tela para cima que, meu, a luz piscou diferente, você vai olhar. E aí você já se distraiu. Então, assim, você vai cronometrar 15 minutos que eu tenho, bota aí no alarme, 15 minutos. Quando der 15 minutos, o alarme vai tocar. Antes desse alarme tocar, você vai deixar claro para todo mundo que está ao seu redor. Seja seus familiares, seja seus amigos, seja seus colegas de trabalho. A gente precisa educar as pessoas que estão ao nosso redor que nós temos um compromisso e que a gente não pode, a menos que esteja pegando fogo no local, a gente não pode sair dali naqueles 15 minutos. A gente não pode falar com ninguém naqueles 15 minutos. Senão você vai perder o tempo que você tem de estudo, pouco tempo que você tem, por nada. Só na perda de concentração. Então você vai avisar: ô fulano, não me chame. Quando eu estudava para concurso, gente, eu prestei OAB e eu estudava todos os dias, eu botei um aviso nas minhas costas, né? Porque eu ficava de costas, eu falei, vou ficar de costas para eu não ver ninguém passando, que senão eu quero ficar conversando, minha mãe passou, já quero falar com ela. Né? A gente, né? A gente mora junto, a gente mora com as pessoas que a gente ama. Então, eu colocava na minha escola assim: não me interrompa. Não me interrompa de tal hora até tal hora. Né? Então, a pessoa, por favor, carregue um relógio. Não fale comigo, por favor. Não me chame, porque eu tenho esse tempo aqui e esse tempo é precioso. Lembra lá da sua meta? Você tem uma meta para cumprir através do inglês, não é verdade? E ela só vai acontecer se você conseguir realmente se dedicar esses 15 minutos todos os dias, que é o mínimo que você precisa. Então, se é o mínimo que você tem ali para fazer isso, esse é um momento que é inegociável. Não me chame. Se você tem filhos, gente, e eu sei como isso é difícil, que é difícil até ir no banheiro sozinha, né? Eu sei como. Eu sei. Mas nesses 15 minutos, no momento da sua aula, você fala para o seu companheiro ou quem te ajuda: meu querido, segura essa criança. Eu não posso me distrair. E nós, mães, a gente não tem só o ouvido ligado na criança, né? A gente tem um coração. E você sente. Mas nesse minuto é o momento que você vai, gente. Olha aqui para mim nos meus olhinhos, por favor. É o momento que você vai se concentrar 100%. É o momento que você vai assim, ó, fazer assim. Concentração total. E você só tem 15 minutos e o alarme vai tocar. E aí você vai poder ir fazer o que você tem para fazer. Mas antes disso, você precisa dessa concentração 100%. Evite as redes sociais. Você já vai virar o seu celular de cabeça para baixo. Você já vai deixar ele no mudo. Se você precisa fazer as aulas ou estudar no celular, você vai desligar as notificações. Por favor, que seja só nesse momento, gente. Depois volta tudo. Lembra que não é para sempre, são os 15 minutos do dia só. Ache um lugar tranquilo. Teacher, mas é difícil, hein? Na minha casa tem um lugar tranquilo. E esse é o momento que a gente conversa com o pessoal aí da sua casa. Gente, por favor, eu preciso da cooperação de vocês. Quando começou essa história de home office, né, da gente começar a trabalhar em casa, eu já trabalhei em casa antes mesmo da pandemia. Gente, que difícil.
Eu precisei educar as pessoas na minha casa, né, de conversar, tá bom? Quando a gente fala educar, né, é conversar, é falar, que eu estava ali, mas eu não estava à disposição, eu estava trabalhando. E não podia ficar me chamando porque eu estava concentrada. Às vezes eu estava numa reunião. Isso lá atrás, gente, muito antes da pandemia, muito antes de tudo, né, do home office, desse estudo em casa se tornar uma realidade maravilhosa. Eu precisava, mãe, eu tô aqui, mas eu não estou aqui. Meu pai adorava passar e pedir um favor. Ai, faz favor para mim. E a gente, né, não é difícil você falar não. Mas só da pessoa te chamar já te interrompeu. Você já perdeu ali o raciocínio no que você estava fazendo. Então você precisa conversar. Olha, gente, quando eu estiver aqui de tal horário a tal horário, é como se eu não estivesse aqui. Eu preciso que vocês me respeitem nesse momento, porque é o único momento que eu vou ter para estudar. E é muito difícil, gente, e eu entendo, principalmente nós brasileiros, que não temos em muitas casas, não tínhamos, porque isso está mudando, graças a Deus, esse conceito de estudar, que na hora do estudo a gente tinha para as crianças, a gente sempre teve para as crianças, para os adolescentes. E mesmo assim a gente fala às vezes, vai estudar e fica fazendo barulho, fica chamando fulano. É um alerta para nós também. E que bom que isso está mandando, né? Que nesse momento que a pessoa está estudando, ela precisa de concentração. Ela precisa de silêncio. Né? Ah, tá bom, você vai estudar? Aí você vai, né? A outra pessoa vai e liga a TV no máximo, liga o som no máximo. Quando você está estudando, você precisa falar, gente, eu preciso. Muitos gostam de estudar com música, gente. Mas isso, assim, em muitos casos não ajuda. Dependendo da música, atrapalha. Então, pegue um lugar calmo, um lugar sossegado da sua casa, seja o seu quarto, seja a sala, seja o quintal, um lugar sossegado para você, tranquilo, que não fique passando gente toda hora. E eu sei como é difícil a gente controlar isso. Então pega você, senta num canto, de costas para a multidão, de preferência, bote ali um bilhete nas suas costas. Não me interrompa, por favor, a menos que seja caso de vida ou morte. Aí você pode me chamar. E mais que isso, use fones de ouvido. Nós recomendamos, se for possível, que você compre aquele fone que abafa, né? Ele já corta metade do barulho externo. Mas se isso não é possível, não tem problemas. Pega o foninho do seu celular e já coloca. Isso vai tirar a concentração, vai tirar o foco das coisas que estão no seu exterior. Isso vai te ajudar a manter ali o focal point, que é o seu estudo. Alright? Isso é muito importante. E eu sei que muitas pessoas já fazem isso. Mas, né, se você ainda não faz, esse é o momento de você fazer. Outra coisa que eu quero falar com vocês, vou compartilhar. São as economias que nós fazemos, que nós chamamos, né, de economias burras, gente. Deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Então, nós temos os ladrões do tempo e nós temos as economias burras, que muitas vezes a gente faz. E a Teacher Miriam também faz, às vezes, viu, gente? São lições que nós estamos passando para vocês porque nós estamos aprendendo também. E são coisas que, quando a gente coloca em prática, dá muito certo. Então, assim, quanto tempo você gasta nessas atividades que vocês estão vendo aqui? Limpando o carro, passando roupa, cuidando ali do jardim, limpando a casa. Ai, Teacher Miriam, mas eu preciso cuidar da casa. Não, tudo bem. Mas assim, quando? É todo dia você precisa fazer isso? Todos os dias você precisa lavar roupa, todos os dias você precisa cuidar da grama, todos os dias você precisa lavar o banheiro? Não vai ter um minuto que você consiga delegar isso? Eu conheço gente que limpa a casa 2 vezes na semana, gente. Mas é questão de escolha, não quer dizer que você não possa fazer isso. Mas nós estamos aqui falando do inglês. E onde você vai arranjar o tempo para você colocar isso? Porque o inglês, né, ele tem que ser muito importante, ele tem que ser uma grande prioridade aí na sua lista. Afinal, você vai usar o inglês para realizar o seu grande sonho. E eu vou falar uma coisa, compartilhar uma coisa pessoal com vocês, né? E assim, não, porque assim, quando a gente fala, principalmente para nós mulheres, né, parece porque é uma coisa enraizada de que a gente tem que manter a casa limpa, de que tem que ser organizado, de que tem que fazer isso todos os dias. Mas assim, gente, para mim é uma dificuldade, tá bom? É um trabalho que eu faço internamente.
Não é todos os dias que eu arrumo cama. Porque eu dou prioridade, né, em arrumar o meu filho, em falar com ele, em tomar café com ele e depois ir trabalhar. Então, assim, eu sempre tenho que abrir mão, e eu acredito que você também, em favor de coisas que são mais importantes. E o hoje, se você está aqui com a gente, o inglês, ele é uma coisa importante para você. Você não colocou lá hoje, não sei, né? Você não colocou no seu caderno, quando você começou esse treinamento, qual era o seu sonho? Bem grande, em highlight. Colocou lá uma seta, colocou desenho, colocou sticker. Isso precisa ser um foco na sua vida. Então, assim, se você puder ter um outro momento. Olha, eu vou limpar, que nem eu lavo roupa. Eu vou lavar roupa de segunda-feira. O que der para lavar na segunda, eu vou lavar. Então, lave as mais importantes, certo? Nos outros dias, foque nas outras coisas. Sim, eu faz um tempo já que eu não passo roupa, gente. Eu passo na hora de sair exatamente, porque me toma muito do meu tempo. Um tempo que eu posso estar aqui com vocês, um tempo que eu posso estar gravando aula, um tempo que eu posso estar fazendo um conteúdo. Um tempo do meu trabalho. Isso é o meu trabalho. Um tempo que eu poderia estar lendo um livro. Um tempo que eu poderia não estar fazendo nada também. Isso é importante. Um tempo que eu dedico para o meu filho. Para ler, para brincar com ele. Para estar com ele. Isso para mim é prioridade. São questões de escolha, tá bom? Não quero dizer quais são as escolhas que você tem que fazer. Mas se você está aqui, o inglês ele é importante na sua vida. Então, são escolhas que você vai ter que fazer. E aí eu te convido a fazer algumas perguntas sobre esses quesitos. Sobre, né, essas atividades que são economias que a gente chamou de burra para chamar a sua atenção. Então, você vai se perguntar, é possível delegar? E esse delegar, gente, não precisa ser muitas vezes você contratar um serviço. Mas alguém que te ofereceu para te ajudar. E você falou, não preciso. Principalmente nós mulheres, né, em alguns quesitos, nós não gostamos de ter outras mulheres, outras pessoas fazendo o serviço de casa, porque a gente colocou na nossa cabeça e nós fomos ensinadas que esse é o nosso dever como a dona de casa. Só que às vezes tem pessoas querendo te ajudar. Aceite. Se for possível para você, né, deixe o seu ego de lado e aceite. Então, primeira pergunta, é possível delegar? É possível você levar num lava-jato o seu carro uma vez por semana? Eu conheço homens que lavam carro todos os dias. O que é mais importante? Porque, assim, é o que eu te falei, são escolhas. Hoje você vai ter que pesar na balancinha das escolhas. É o inglês ou lavar meu carro todos os dias? A menos que você vai lavar o seu carro enquanto escute inglês, enquanto estuda inglês. Aí sim. São aquele tempo, né? Os gaps do seu tempo. No seu tempo ocioso, você vai fazendo isso. Agora, se você não consegue, né, se desprender, não consegue prestar atenção em outra coisa porque, né, a roda tem que ficar bem limpa, então é o momento de você se perguntar, eu posso delegar? Eu posso levar no lava-jato uma vez por semana, 2 vezes, que seja? Eu abasteço e já lavo? Isso é possível? São perguntas que a gente tem que se fazer de uma forma bem honesta. É possível eu fazer depois? Porque muitas vezes a gente acha que tudo é urgente. Ai, tudo é urgente, tudo é urgente. Não, não é. Temos as coisas importantes da vida e temos as coisas que são urgentes. Urgente é tudo aquilo, meu, se eu não fizer agora, vai dar um pau? Vai acontecer uma catástrofe se eu não fizer isso agora? Faça essa pergunta. Isso aqui é importante por quê? Porque, olha, estou construindo o meu inglês. Isso aqui é importante para a gente alcançar aqui, ó, o nosso maior objetivo, que é imigrar. Que é fazer um intercâmbio. Que é mudar a vida da nossa família, porque eu vou conseguir um novo emprego por causa do inglês. Então, eu preciso focar nisso aqui. A gente precisa começar a usar a balancinha das importâncias. Da prioridade. É possível fazer de outro jeito? Porque às vezes nós pensamos que as coisas, né, gente, elas podem ser feitas somente de um jeito. Gente, eu aprendi assim, é assim que eu faço. Ai, não sei fazer de outro jeito. Procure. Principalmente hoje, na época da evolução, né, da revolução da internet. Tem muitas pessoas no YouTube, em qualquer lugar do Google, te ensinando várias formas de fazer uma coisa que você só faz de um jeito. Olha que interessante. Uma outra coisa que eu faço, que eu vou abrir aqui para vocês,
é passar roupa, gente. Não é só porque eu não gosto, é porque me toma muito tempo. Então, o que eu faço? No dia que a gente vai sair, logo pela manhã, no primeiro, eu já falo, Robert, deixa separada a sua roupa. Já separo a minha, já separo a do neném. Em alguma parte ali daquele momento, eu volto, passo tudo, já deixo e a gente passa somente o que vai usar no dia. Por causa da minha prioridade, por causa das minhas escolhas. Mas isso sou eu. Você tem que perguntar agora para você, seja muito honesto. Eu consigo fazer isso de uma outra forma? Então são as 3 perguntas. Vou compartilhar de novo com vocês aqui. É possível delegar? É possível fazer depois? É possível fazer de outro jeito? Se sim, faça. Porque isso vai fazer total diferença na hora de você priorizar o seu inglês, na hora de colocar o inglês na sua rotina. Tá bom? Maravilha? E se você tiver dificuldade, gente, comente aqui embaixo. Nós estamos aqui, agora você está caminhando com a gente. Não é só sobre o inglês, é sobre a gente mudar os nossos pensamentos, os nossos hábitos em favor de aprender o inglês. Porque o inglês ele tem que ser uma prioridade hoje na sua vida. Afinal, lembra do seu sonho? Você precisa lembrar sempre. E é por isso que você escreveu no seu caderno. Para todas as vezes que você começar a esquecer, começar a voltar aos velhos hábitos, você abre lá. Olha, menina, tá aqui. E a data que eu vou fazer isso tá aqui. Então eu preciso, ó, correr mesmo. Eu preciso dar um foco nisso aqui. Alright? E para terminar aqui, gente, para terminar, eu quero falar com vocês do poder do hábito. Mas eu vou falar na próxima aula, tá bom? Vejo vocês. Clica na próxima aula e vem.